Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quinta-feira, dia 21 de setembro, e a igreja hoje celebra por toda a terra a festa do grande evangelista Mateus, aquele cobrador de impostos que Jesus chamou ao seu seguimento, deixou tudo e foi ao encontro de Jesus. E eu quero te convidar, pela intercessão de São Mateus, a tomar em mãos a palavra que está no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs caríssimos, Jesus conclui o Evangelho dizendo: "Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Os justos, quem eram? Aqueles que conheciam a lei, observavam essa lei e evitavam o pecado. Mas vejam, os justos não deram ouvidos a Jesus. Na sua grande maioria, os que eram conhecedores da lei, que eram intérpretes dela, os homens de Deus, deram as costas para o Senhor. E por quê? Porque tinham a expectativa de um Messias glorioso, um estadista, um homem rico, poderoso, que viria com seus exércitos. E de repente aparece um carpinteiro de Nazaré, uma vila lá na Galileia, perdida no meio das montanhas, uma vila pequena com cerca de 500 habitantes, que não tinha relevância nenhuma no cenário político de Israel, muito menos no cenário econômico. Vem de lá um carpinteiro que diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Um homem que sai chamando para o seu exército um bando de pecadores, pescadores, agricultores e até mesmo um ladrão. Isso não cabe na cabeça e no coração do povo no tempo de Jesus. Como é que alguém pode ser o Messias? Esse Messias vai expulsar os romanos, esse Messias vai conduzir Israel ao seu Deus, cercado de um bando de indigentes, com prostitutas, cobradores de impostos, publicanos. Como? Essa é a grande dificuldade que aqueles homens da ciência tinham em compreender o chamado de Jesus. E ele é claro: "Eu não vim para os sadios, eu vim para os doentes. Quem está sadio não precisa de médico, mas sim os doentes." Ora, aqueles homens, em primeiro lugar, não aceitaram a palavra e o convite de Jesus porque não tinham ciência e humildade suficientes para reconhecerem os seus pecados. Eles falavam contra a idolatria, mas eles idolatravam a lei de Moisés. Colocavam a lei acima do Senhor da lei. Colocavam os preceitos para além daquele que havia dado aos homens os preceitos. Não tinham a Deus no seu coração, mas tinham apenas a letra da lei. E nós sabemos que a letra sem o Espírito, ou seja, sem a ação do seu autor, ela é morta. Jesus viu Mateus, o olhou, o viu por dentro e disse: "Vem, eu farei de ti pescador de homem." Mateus simplesmente se levanta e deixa tudo. Irmão e irmã, quando eu e você somos convidados para o seguimento do Senhor, nós precisamos deixar tudo. Tudo. Deus precisa fazer nova a nossa vida. E o deixar tudo significa deixar para trás o pecado, os hábitos que não condizem com a vida nova que Jesus quer de nós. Significa deixar de lado as ideias que muitas vezes não são condizentes com o plano que Deus tem para nós. Às vezes deixar pessoas que nos atrapalham no caminho para Deus.
deixar cidades, lugares que são para nós um impedimento de um seguimento verdadeiro do Senhor. É preciso deixar. Pedro, Tiago, João e André deixaram às margens do mar da Galileia a sua empresa, seus barcos, a profissão de pescadores e foram mundo afora pregar o Evangelho. E pregaram o Evangelho conscientes de que eles eram os primeiros receptores dessa palavra. Isso tem que ficar claro para nós também. Eu estou aqui pregando e meditando essa palavra com os senhores e senhoras, mas em primeiro lugar ela precisa fazer efeito e valer a vontade de Deus na minha vida. Então eu também escuto essa palavra, porque eu sei dos meus pecados, conheço as minhas misérias e sei também o que o Senhor quer de mim. E, portanto, eu sou um desses pecadores, desses doentes aos quais Jesus veio pregar a sua palavra. Jesus veio curar as feridas da minha alma, veio me libertar dos meus muitos pecados, veio me dar a graça de uma nova mentalidade. Criou em mim o desejo de um novo céu e uma nova terra. Foi o que ele fez com Mateus. Criou no coração de Mateus esse novo céu e essa nova terra. E por isso Mateus é tão apaixonado por Jesus ao ponto de escrever um evangelho, de escrever os relatos que nós temos acesso por meio das suas letras e inclusive de dar a vida pelo Senhor. Mateus, que antes estava na posição de cobrador de impostos, de pecador público, agora fala de Jesus aos pecadores, mas não com hipocrisia, mas fala com verdade, fala com propriedade, fala com fé. Mateus não rechaça os seus irmãos, pelo contrário, ele os traz para perto de Jesus. E os trazendo para perto de Jesus, Mateus apresenta a vida nova em Jesus a esses homens e mulheres. E é justamente essa vida nova que nós estamos buscando aqui nesse canal, nas nossas paróquias, nas comunidades de vida, na igreja como um todo. A vida nova em Jesus, ela surge desse encontro pessoal com o Senhor. Encontro pessoal que todos os discípulos fizeram. Jesus é quem chama, não sou eu que me ofereço. Não pense que foi você que chegou na igreja e disse: eu estou aqui, eu tenho tais dons e é por isso que eu quero servir. Você pode até ter feito desse jeito, mas você só foi até ali porque Jesus te chamou. Não parte de nós o chamado, parte do Senhor. Não é mérito nosso, é graça de Deus. Nós precisamos estar atentos a isso. Precisamos saber que tudo aquilo que temos e somos, na ordem da graça, pertence a Deus. Então não seja arrogante, não seja soberbo, achando que você é o autor de todo o trabalho pastoral que você faz na comunidade. Não, você como eu é um monte de nada. Somos barro do mesmo barro. No final de tudo, somos apenas pó. Mas enquanto estamos aqui caminhando, deixemo-nos ser barro nas mãos do oleiro que é Jesus. Que Ele molde a nossa vida como Ele quer moldar, para que a nossa vida produza os frutos que Ele deseja, ela produza. E que Ele sabe nós podemos produzir, se formos verdadeiramente guiados por Ele. Então hoje, que por intercessão de São Mateus, nós tiremos de nós toda a hipocrisia, achando que nós somos os melhores e que os outros são os excluídos, são o lixo da sociedade. Não, somos como eles. Nós temos mais conhecimento, isso é verdade, mas isso não nos torna melhores que eles. Porque do mesmo jeito que eles pecaram e pecaram gravemente, eu e você também podemos pecar. Nós devemos contar única e exclusivamente com a misericórdia e a bondade de Deus. Que o Senhor te abençoe e até amanhã.